Ora, viva muito, boa tarde e seja bem-vindo ao debate político, o espaço em que nós vamos analisar assuntos que têm a ver, aquilo que marca a atualidade nacional. Para ti, caro telespectador, desejamos boas-vindas e assim, de igual modo, passo já a saudar os nossos convidados a participar neste debate que é de extrema relevância para nós, para si e para todo aquele que se identifica com os acontecimentos do nosso país. Para já passo a saudar à minha direita, Dr. Paulo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao debate político. Boa tarde a si, boa tarde aos telespectadores e estamos juntos. Obrigado. Também, Camilo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao debate político. Muito obrigado e boa tarde para ti pelo convite mais uma vez de estar aqui a debater assuntos que são pertinentes à sociedade, principalmente agora, que neste momento de eleição do próximo presidente é um momento crucial e importante para toda a comunidade moçambicana, e também saudar o meu colega de painel, e espero que aquilo que a gente venha falar aqui vá de encontro àquilo que são as expectativas daqueles que nos assistem de casa. Exato, caro telespectador, é assim que nós chegamos, invadimos a sua tela para proporcionar este debate. Hoje nós trazemos três temas importantes. Primeiro vamos fazer a avaliação daquilo que foi o escrutínio eleitoral. Depois vamos tratar aqui a questão de Venâncio Mondlane intitular-se, ou melhor, declarar-se vencedor das eleições 2024. E por fim vamos falar aqui do possível futuro dos partidos da oposição que estão representados na Assembleia da República. Para já, começo contigo, Dr. Paulo, o rescaldo da campanha eleitoral, melhor campanha não, processo eleitoral, como que vê este processo comparativamente aos processos anteriores? Bom, se falo do processo em si, tem que falar, quer dizer, englobar um conjunto de elementos. Exato. Mas posso me limitar à campanha, à votação e à contagem. E depois poderá se seguir a divulgação dos resultados pelos órgãos competentes. A campanha para nós correu muito bem, pese embora o conjunto de dificuldades que a CNE impôs, nomeadamente a alocação tardia dos fundos, e um conjunto de constrangimentos que o próprio partido no poder colocou. Soubemos de diversas escaramuças que aconteceram e tinham quase sempre uma única razão: o encontro entre as caravanas dos dois partidos. Também tivemos uma polícia que funcionou como pata-choca do partido no poder. E fomos para a votação. A votação correu-nos também muito bem, porque os eleitores, onde quer que eles estivessem, seja nas zonas urbanas, seja nas zonas rurais, até zonas mais interiores do país, onde supunha-se que não havia acesso à informação, que o Venâncio Mondlane e o Partido Podemos não fossem lá conhecidos, vimos através de editais publicados que o Podemos e o Venâncio Mondlane tiveram votos e muitos votos. E depois tivemos um dia de votação em que foi marcado por diferentes peripécias negativas, nomeadamente o assalto às urnas por polícias do SIS para a troca de urnas, usando armas de fogo. Aconteceu isso em Guava, aconteceu isso em Amatanda, houve baleamentos em diversas áreas do país, sempre contra membros do Podemos, com a ressalva de 2 polícias terem sido agredidos pela população em resposta a este tipo de atitude e que estão neste momento hospitalizados, isto na província de Sofala. E tivemos muitos MMVs a desistirem da contagem de voto porque esses votos não favoreciam ao partido no poder. Tivemos MMVs a não assinarem atas. Tivemos MMVs a desaparecerem, os presidentes das mesas a desaparecerem de circulação. Outros, de forma propositada, fizeram questão de perder as editais e as atas. Mas tudo isto faz parte de um jogo orquestrado para manipular os resultados deste processo eleitoral. Então, mas mesmo assim,
em função dos editais disponíveis, editais originais, porque há sempre recursos a outro tipo de fontes para termos os editais originais. É só ver que há outros partidos que estavam a participar deste processo, nomeadamente o MDM e a Renamo, que conseguiram ter também editais. Por que eu evoco a Renamo e a MDM como auxiliares para editais? É porque o Podemos, dentro dessa estratégia de manipulação do processo, muitos dos sítios não conseguiu lá estar a tempo e horas por causa das credenciais que lhes foram passadas. Em muitos dos sítios as credenciais não foram passadas, em muitos dos sítios as credenciais foram passadas, mas com sítios que não têm nada a ver com a alocação do partido. Porque a própria CNE exigia ao partido que indicasse onde é que cada delegado de candidatura estava sendo alocado, sendo que nem é exigido isso por lei. Mas o partido acabou fornecendo esses elementos e acontece o quê? Acontece que a pessoa foi indicada, ou está ali na lista, que João Alberto Massangano vai fazer, trabalhar na supervisão do voto em Amatanda. E depois veio credencial a dizer que este vai trabalhar em Mafambice. E esta credencial está a aparecer na noite anterior ao voto, ou mesmo na manhã do dia do voto. Quer dizer, tão simplesmente para baralhar a estrutura que você montou, a logística que você montou. Aqui em Maputo aconteceu-nos que 200 supervisores de voto, candidatos, como se chama isto? Sim, vamos lá chamar, porque é isto mesmo, supervisores de voto do Maguiguana. Chegaram, Matolagar, aliás. As suas credenciais chegaram na noite do dia anterior, portanto dia 8, e estavam destinadas aonde? Magode, Manhessa, Namaancha, que não tem nada a ver com o bairro que é onde estavam alocados, que era aqui. Mas isto é para quê? É para baralhar, é para você não ir para lá. Se você ir para lá, chegar tarde. E baralhar todo o teu esquema de supervisão. Então, em suma, em termos de balanço, em termos de avaliação, qual é a sua O nosso balanço é positivo no sentido em que as pessoas depositaram voto em nós. Obrigado. E os editais originais mostram que temos muitos votos. Obrigado, Dr. Paulo. Camilo, eu vou consigo. Uma avaliação. Bom, muito obrigado. Nós fazemos uma avaliação positiva no sentido de que tudo que nós esperávamos foi de encontro, foi refletido naquilo que foi a votação. Nós sabemos que o Partido Frelimo enfrentou grandes problemas para poder se impor, digamos, na arena política outra vez, por causa de várias nuances que aconteceram ao longo da governação. E então nós, num cômputo geral, eu posso dizer que o nosso candidato Daniel Francisco Chapo, diante dessas dificuldades todas, diante desta descredibilidade, diante deste voto penalizador que a Frelimo sofreu ao longo destes anos todos, Daniel Chapo, ao longo da sua campanha, conseguiu fazer a campanha centrada naquilo que são o resgate daquilo que são os valores do Partido Frelimo, aquilo que os estatutos do Partido Frelimo preconizam. Então, ele, com pouco tempo que teve, depois de ser apontado como candidato, conseguiu, num cômputo geral, fazer este resgate, conseguiu enfrentar esse descontentamento popular e reverter, de alguma forma, esse cenário. Viu-se como é que as caravanas que ele conduzia eram suportadas pela população, não é? Tanto nas zonas urbanas como nas zonas rurais. Ele conseguiu, de alguma forma, reagir, digamos assim,
a esta crise e as controvérsias todas geradas em torno disto que eu estou aqui a tentar dizer, e também, acima de tudo, olhou para a maior fatia daqueles que se fizeram às urnas no dia 9, que foi a juventude. Ele olhou e, de alguma forma, conseguiu atrair a juventude para o seu lado, falou daquilo que conseguiu transmitir àqueles que foram aos comícios dele, o desgaste que o partido tem em relação às pessoas, e falou dos desafios internos que o partido tem daqui para frente. Aliou isso à campanha eleitoral para mostrar às pessoas que não está isento nem, digamos, insensível a estes problemas. Conseguiu fazer uma mobilização clara e evidente, e teve uma estrutura muito robusta ao longo desta campanha. Focalizou também nas questões económico-social, focalizou na questão da desigualdade social, tentou trazer de alguma forma aquilo que ele tem na sua cartola para poder fazer face a estes problemas todos. Falou da tentativa de manter a estabilidade e a paz, e falou da segurança que todos clamam, que de alguma forma ele vai olhar para estas questões, vai, digamos, criar uma empatia, estar do lado do povo, vai servir o povo e não se servir do povo para o que quer que seja. Agora, falando daquilo que é a avaliação do escrutínio, nós temos que olhar e respeitar aquilo que são os processos democráticos, não é? As instituições que são responsáveis para garantir esta transparência, para garantir, e eu acredito que o papel principal das pessoas, os atores deste processo, não é só chegar, falar, criticar, encontrar assuntos negativos. Nós temos que encorajar as instituições que são responsáveis para garantir essa transparência eleitoral. Temos que reforçar, é importante que os atores deste processo reforcem o papel da Comissão Nacional das Eleições e do Secretariado Eleitoral. É preciso que a gente enalteça aquilo que foi o papel, ou aquilo que é o papel tanto dos observadores nacionais e internacionais. Temos que também enaltecer aquilo que é o papel da sociedade civil neste processo, e também falar que, apesar de ter havido alguns focos digamos, de aspectos que ferem aquilo que é a lei eleitoral, nós temos que olhar como foi o processo no seu cômputo geral. Então, no cômputo geral, é dizermos que este processo foi conduzido de uma forma organizada, ordeira. O envolvimento de todos os atores foi muito importante, e, acima de tudo, o que se notou nas mesas da Assembleia, e nota-se até hoje, tirando o aspecto de o populismo chamar a si a razão e haver a questão de se vangloriarem que já por si próprios contaram-se os votos, já se proclamam vencedores, mas temos que ter, digamos, atenção a aspectos que podem ferir, porque nós não podemos influenciar a opinião pública. Pensamos que as coisas são de ânimo leve, porque esta questão de influenciar a opinião pública acaba, de alguma forma, roçar aquilo que diz a lei eleitoral. Primeiro. Dois, é que imaginem que os resultados não te favorecem, tu que já estás a arrebentar fogos de artifício. O que é que aquele que te segue, qual é o comportamento daquele que te segue vai ter? Exato, Camilo, permaneça então, a conferir o pensamento dessa questão, porque vamos falar ainda sobre a questão do Venâncio Mondlane. Não estou a falar do Venâncio Mondlane, eu estou a falar essa questão é importante mesmo. Tá, mas eu só estava a fazer um enquadramento para dizer que, para falarmos da questão de como é que decorreu este escrutínio. Nós temos também a perceber que, independentemente de que quem estava nas mesas de voto, sejam da Frelimo, Renamo, MDM e até de Podemos,
ali a mostrarem-se que sabem mais que todos, mas nós temos que perceber que, de alguma forma, houve um esforço muito grande das pessoas que se fizeram às mesas da Assembleia de Voto. Exato. Houve um esforço muito grande de manter, digamos, mostrar o trabalho ou manter o trabalho como deve ser. Mas não podemos deixar de dar a mão à palmatória de que estes órgãos eleitorais, de alguma forma, têm que melhorar a questão da capacitação. É muito importante que se melhore esta questão da capacitação, que as pessoas estejam abalizadas. Por isso é que, em muitos programas que eu faço, acho que devemos encontrar uma forma de termos instituições eleitorais, digamos, privatizadas. É muito importante que isso aconteça, porque só assim, porque se nós mudarmos constantemente dos atores deste processo, dessas instituições eleitorais, acabamos por encontrar sempre dificuldade. Aqueles que não conseguem assimilar como é que este processo tem que ser conduzido, não é? E a questão de absorção da lei eleitoral é muito complicada. Tu não tiveste tempo para poder dar, digamos, uma formação sobre esta questão do processo eleitoral. E acabamos por encontrar pessoas que não estavam à altura de conduzir este processo. Exato. Muito obrigado, Camilo. Desejo desde já boas-vindas ao Dr. Daniel Francisco Chaneiro, exatamente. Infelizmente chegaste enquanto a bola já estava quente. Estamos aqui a falar sobre uma avaliação do escrutínio eleitoral, do que terminou não. Presume-se que o dia de decisão foi o dia 10, que foi dia 9, dia das eleições, e agora estamos no processo pós-eleição. Como é que faz, ou qual é a avaliação que faz deste processo? Muito obrigado, muito boa tarde a todos. E primeiro quero parabenizar a todos que fizeram esforço de ir votar, que não é fácil, apesar dos desafios. Dizer que as eleições correm de uma forma pacífica, apesar dos desafios, mas de forma ordeira. Não houve tantos ilícitos, assim como nas eleições passadas. Estes aqui só conseguiram se comportar, faziam que as pessoas poder votar e ir para casa poder esperar. Então, isso é de parabenizar. Aquele que foi às urnas, conseguiu votar, depois voltou para casa e esperar o resultado. Então, os desafios são aqueles que nós conhecemos, que nós vimos cada um, mas só cada um que fez o esforço é de parabenizar. Exato, muito obrigado. Comparativamente ao escrutínio anterior, como bem mencionou, havia uma tendência do dia depois das eleições haver aqui uma manifestação de jovens, pessoas saírem à rua, haver aqui uma tentativa de repúdio mais de forma agressiva. O que terá acontecido, em sua opinião, para ser diferente este ano? Se calhar no pleito passado as pessoas tinham muita ansiedade, tinham muita ansiedade, se calhar fúria, mas desta vez não. Houve uma pequena consciencialização, porque eu fui observador aqui na cidade de Maputo, pude notar que algumas urnas estavam mesmo vazias. Algumas pessoas não foram votar. Então, este ano as pessoas estavam mais calmas, as pessoas sabiam aquilo que queriam, estavam cientes de algumas escolhas, e por isso que no ano passado foi assim, mas esse ano, como foram gerais, as pessoas se comportaram. Pelo menos aqui em Maputo, nas mesas que eu fui, não houve confusão. Caso da Manhanga, 25 de setembro, quando chegamos lá, estava calmo o cenário, em Mafalala, em alguns lugares que nós fomos, não encontrei confusão. Exato, obrigado. Dr. Paulo, ainda vou consigo. A questão mesmo das manifestações. Presumia-se que, ou melhor, presume-se que dos acontecimentos que estão a se observar por pouco em todo o país, não é? A questão das imagens que estão sendo transmitidas, mesmo as filmagens que foram feitas por celular. Qual é o impacto que isto pode gerar para os resultados que serão anunciados? Não, é o seguinte, não vou muito de acordo com a ideia de que nas autárquicas as pessoas de forma imediata manifestaram-se, e nesta ocasião não, porque elas estão consciencializadas, sabem o que querem. É preciso ver que as eleições autárquicas elas têm um raio geográfico bastante curto, de tal modo que os resultados são de forma imediata divulgados. Daí
a flexibilidade das próprias pessoas de poderem de imediato também reagir. Agora tu estás perante eleições gerais que estás a envolver o país inteiro, que não basta só o resultado localizado de onde você está, você tem que contar com os resultados de diversos pontos do país e é isto que conta para o resultado final. Um determinado partido pode perder, por exemplo, em toda a província de Gaza, mas ganhar na Zambésia, Niassa e outros e vir a ser vencedor das eleições. Então as pessoas estão cientes disso e elas estão a fazer um tempo para reagir em função de um resultado global, não em função de um resultado localizado. Portanto, o que eu quero dizer é que estamos perante uma bomba que poderá explodir a qualquer momento. Estamos numa situação de tensão porque as pessoas sabem em quem é que votaram, porque as pessoas sabem o que elas sentiam antes do processo de votação dar início, elas sabem a fome que elas sentem, sabem o desespero pelo qual elas passam, sabem que quando amanhece ela não tem esperança de comerem nesse dia, elas sabem que o seu filho vai à escola sem livros, vai encontrar um professor desanimado, a criança volta sem receber uma educação de qualidade, quando vão ao hospital encontram um tratamento mau, medicamentos que não existem. Então, era tudo isso que estava dentro do interior das pessoas quando foram votar. Então, elas sabem quem votaram e procuraram votar naquele que lhes traria esta esperança de dias melhores. E essas pessoas estão, neste momento, apreensivas à espera de um resultado. Exato. Camilo, nós vamos avançar para o segundo tema. Eu gostaria de que chamasse a questão que estavas a levantar. A questão de Venâncio Mondlane declarar-se vencedor antes mesmo do pronunciamento dos órgãos competentes ou antes do término da contagem dos votos e a qualificação. Como que olha para esta atitude, uma vez que ano passado também no pleito, quando eram autárquicas, houve também esta questão dele declarar-se vencedor das eleições autárquicas. Mesmo assim, não governou. E quem foi o vencedor foi o atual presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo. E agora, também, neste pleito, ele declara-se vencedor das eleições. Como que olha para este tipo de pronunciamento? Não é surpreendente, primeiro. Nós não nos surpreendemos com isso. E qualquer atitude, qualquer gesto que o Venâncio venha a ter vai ser para manipular a opinião pública. Este é que é o apanágio e a arma que o Venâncio Mondlane tem. Numa contextualização, nós temos que perceber o seguinte, é que esta coisa de política, marketing político estuda-se, é ciência, não é? Nós não podemos pensar que é você acordar e integrar-se num partido político ou numa associação e saber que tu conheces política e fazer pronunciamento daquilo que é política. Política não é populismo. Exato. Política é ciência, não é? E o Venâncio estudou bem a questão do marketing político. Ele faz muito bem esta questão do marketing político. É de tirar o chapéu. Infelizmente, o nosso país sofre de fome, digamos, espiritual. Por isso é que eu vou fazer uma comparação para nós podermos perceber o meu fio de raciocínio. Por isso é que as igrejas evangélicas tomaram um poder muito grande, um espaço muito grande no nosso país, porque as pessoas são pobres de espírito. O Venâncio veio vender uma retórica e muito bem vendida, mas também por culpa do próprio Partido Frelimo, que de alguma forma abriu esta brecha para que isso acontecesse, face aquilo que foram as mais práticas de governação, não é? A própria Frelimo de alguma forma se afastou do próprio povo e ele aproveitou muito bem estes espaços. Mas também temos que fazer uma análise comparativa, não é? É que a Frelimo, independentemente do Venâncio ou não, estando o Venâncio como ator, digamos, político,
a Frelimo sempre, com os problemas que teve, manteve aquilo que é uma hegemonia, digamos, conseguiu conquistar um espaço político muito grande. Apesar de que essas más práticas de governação ter, de alguma forma, feito que a Frelimo sofresse um voto penalizador. Então, esta retórica de alguém que conhece o marketing político pode dizer que é para todo mundo que estava na Frelimo, já não está a votar na Frelimo. Não é bem assim. Exato. Nós temos que olhar para aquilo que são os quadros dos resultados eleitorais. Aquilo que são, o que é que a Renamo tinha na eleição passada e o que é que tem hoje. Olhar para aquilo que o MDM tinha conquistado e o que é que conquistou hoje, em termos de eleitorado, que lhe seguiu. E nós vemos que houve, de alguma forma, porque também acredito que o Venâncio tenha estudado muito bem o caminho que queria percorrer, passou pelo MDM, destruiu o MDM, dividiu para reinar, foi para Renamo, fez a mesma coisa, dividiu para reinar, apesar de não ter conseguido aquilo que eram os interesses dele dentro dessas organizações, mas conseguiu levar consigo uma grande parte de mobilizadores, que fez o trabalho dele de base, para que, de alguma forma, roubasse votos desses partidos políticos, que eram os partidos políticos da Arena Nacional, que já tinham confirmado a sua posição política no espaço moçambicano. Ele conseguiu levar consigo, e daí, com esse eleitorado, quer fazer frente àquilo que é um eleitorado já conquistado de muitos anos da Frelimo. Tu não podes fazer uma comparação dessa natureza, não é? E digo mais, nós temos um partido emergente, que é o Podemos, tem 5 anos. 5 anos. E ele concorre, por ser tão pequeno, concorre, se a gente for a ver, são três ciclos eleitorais, se não me engano. Para nós, por exemplo, que ele não tem uma estrutura. Exato. Então, a mim, e depois eu fico digamos, indignado, quando aparece alguém do Podemos e afirmar-se como se fosse um partido já imposto a nível nacional. Então, nós temos que olhar para estas coisas, está a perceber? E perceber que, afinal de contas, andar a reboque nestes processos políticos faz com que as pessoas tenham boca e se autoproclamem. E aí temos ainda mais um assunto grave, para nós percebermos que quem segue, por exemplo, o Venâncio Mondlane, segue, digamos, não segue, digamos, não tem uma doutrina política. Não sei se façam perceber. Porque quando alguém salta de um partido para o outro, e que são partidos totalmente diferentes em termos de ideologia política, e agora se pousa num outro partido que também é de extrema, quer dizer, estamos a falar de extremos. Está a perceber? Estamos a falar de extremos. A minha pergunta é uma. Afinal de contas, o que é tu estares na política? O que é que custa tu que tens convicções? Não é? Exato. Tens convicções, lutas por uma causa. Eu sempre deixei claro, quando são coisas positivas, é muito bom que a gente enaltece as coisas positivas. O Venâncio tem uma coisa positiva que trouxe para a nossa arena política, que foi uma nova forma de estar e ser na política. Isso é muito bom. Mas peca por se deixar levar emocionalmente pelo populismo. Se ele fosse alguém que tivesse a certeza e a convicção do poder político, capital político que ele tem, nestes 10 anos, já teria formado o partido político dele. Para hoje não estar pendurado e ser conotado como um prostituto político. Exato. Neste processo. Então, para mim, nós temos que ter a capacidade de fazer uma análise de um percurso político de alguém, não é? É bom que tenhamos atores como o Venâncio, é bom na nossa democracia, é bom que a gente tenha outros partidos políticos, é muito bom, é bom que outros partidos políticos ingressem na Assembleia da República, eu apoio, é bom que haja diferentes opiniões, mas nós não podemos nos impor por aquilo que é a natureza, a nossa natureza, digamos, de transtornos
que a gente possa, ou recalcamentos que a gente possa trazer de onde quer que seja, e tentar fazer vincar aquilo que tu achas. Isto não é um videogame. Exato. Isto não é um jogo, não é PlayStation, não é nada. Não é nada disso. Isto é vida real. Quando fazemos uma projeção, não podemos alimentar a projeção como pessoas que seguem o Venâncio se alimentam. Exato. É neste sentido que nós temos que abrir as palas e perceber que, se acompanharmos a vida política nos outros, até hoje, olha, estamos aqui a falar hoje, Portugal, desde sexta-feira, está a passar um processo de tentar fazer coligação com outros partidos. Estou a falar do partido que ganhou, o PSD, que ganhou as eleições. Então, para nós percebermos o cenário político internacional e trazermos, importarmos para aquilo que é nosso, é muito bom. Por isso é que eu disse, é bom que haja outros atores no Parlamento, para que, por exemplo, em certas situações, haja um jogo de tentar coligar forças para fazer passar ou fazer vincar aquilo que são leis, propostas, etc, etc, dentro do Parlamento, e que não apontem mais dedo, porque a Frelimo tem maioria e tem não sei o quê, que haja outras ideias políticas dentro do Parlamento. Eu apoio isso. E também apoio que cada ator que vá lá para o Parlamento seja representativo. Não seja um ator de secretaria que vai lá bater palmas ou tentar se acomodar naquilo que são as regalias da Assembleia da República. Eu apoio aquele que senta ali, faz vincar as leis, mas que tenha contato com o povo, que seja representante do ciclo eleitoral pelo qual lhe meteu ali naquela sala. Então, nós temos que ver a política neste sentido e tentar trazer isto tudo para aqui, para fora, para as pessoas poderem perceber e as pessoas poderem seguir aquilo que são os desafios de quem se faz hoje na política nacional, de como está a seguir a política nacional, e as pessoas têm que perceber como é que tem que fazer, ou como é que tem que estar, para que se faça vincar cada passo de cada ator político desta sociedade. Exato, muito obrigado, Camilo. Dr. Paulo, eu vou consigo, depois termino com o Dr. Daniel. Como é que olha para este pronunciamento do Venâncio Mondlane e ele declarar-se vencedor das eleições, uma vez que o escrutínio ainda não terminou, o processo de contagem e qualificação dos votos ainda não terminou? Bom, quando começaste a fazer essa pergunta ao Camilo, disseste que ele também fez isto nas eleições autárquicas passadas. E por que fez isto e por que está a fazer agora? Porque tem uma estrutura para tal. Tem dados. Os dados, o que são dados? São as editais, que as introduz dentro de uma plataforma, com uma equipa de 60 pessoas, não é? Que desde a noite do dia 9 estão a fazer a introdução desses dados dentro de um sistema que gera os resultados, tal que o que ficou processado, na maioria das atas, dá 65% de votos ao Venâncio Mondlane, 60% de votos ao Podemos. Portanto, aqui temos o Podemos como vencedor e temos o Venâncio Mondlane como vencedor. E nós vimos o exercício que o Venâncio Mondlane fez nas eleições autárquicas passadas, de fato foi vencedor. A CNE só não quis reconhecer esses resultados. O Conselho Constitucional não foi capaz de reconhecer esses resultados. Depois dos tribunais eleitorais, os tribunais distritais, que em período eleitoral funcionam como tribunais eleitorais, eles terem mandado repetir as eleições em determinados pontos, justamente por não concordarem com as falcatruas que tinham sido feitas. Então, estamos perante uma pessoa que tem uma estrutura para afirmar o que ele afirma. E as suas afirmações estão baseadas em dados, cujos esses dados passaram por um processo de análise e interpretação que produziu estas conclusões. Então não é à toa. E ele está a dizer que ciência, que política é ciência. Pois, se política é ciência, vamos lá dizer, quer dizer,
Em política também trabalha-se com dados, trabalha-se com a interpretação e análise desses dados e trabalha-se com conclusões para se fazer afirmações, não é? E vamos ver que no final de tudo, todo o mundo vai ver que o vencedor destas eleições é o Venâncio Mondlane e é o Partido Podemos. Exato. Ainda bem que fez menção de dados, não é? E há pouco tempo, no primeiro tema, havia dito que o Podemos não tinha delegados em todas as mesas por questões de credenciais e por isso que socorre-se dos partidos de outros partidos da oposição nesse caso. Esses dados, quais são a proveniência desses dados que são introduzidos nesse sistema de plataforma que vão dar esta conclusão do Venâncio Mondlane de declarar-se vencedor, uma vez que os seus delegados não estiveram em todas as mesas? Olha, em primeiro lugar, os delegados de candidatura do Podemos não estiveram ausentes de forma total e completa nos locais onde deveriam ter trabalhado. Em segundo lugar, os editais são afixados nos locais, não é? E qualquer indivíduo vai buscar os resultados. Então, e depois... Em concreto, os dados que eram introduzidos no sistema, que essa estrutura que o Venâncio tem, são dados provenientes de outros partidos ou dos delegados, ou então são informações de terceiros, de pessoas que viam os editais e mandavam para esta equipe? Não. Nós estamos a falar de editais originais, com uma diversidade de fontes. A primeira fonte são os próprios delegados de candidatura do Podemos. A segunda fonte são os partidos políticos que também estiveram presentes. Por exemplo, estou a falar de Boane, onde o Partido Podemos conseguiu apenas reunir 20% dos editais. Mas o MDM, que é um partido que coopera, tem 95% dos editais originais, não é? E então, este conjunto de dados são introduzidos dentro desta plataforma, não é? E até este momento temos outro conjunto de editais que ainda não foram editados, porque também eu havia dito que houve presidente das mesas da Assembleia de Voto que pura e simplesmente sumiram, ou fizeram-se de perder os editais e por aí adiante. Mas na globalidade, no conjunto de editais, que é a maioria, introduzidos, dão vitória a Venâncio Mondlane e ao Podemos. Exato. Doutor Daniel, ainda faço-lhe as mesmas questões, segundo os colegas dos painéis já deixaram ficar. Como que olha para esta atitude de declarar-se vencedor antes do pronunciamento dos órgãos competentes? Uma vez que reclama-se também da questão de editais que sumiram, reclama-se da não presença de todos os delegados de candidatura e ainda mais, um processo que está a envolver todo o território nacional. Levantando também o outro ponto que o Camilo deixou ficar, que o Podemos ainda não tem uma estrutura em todo o país. Como que olha para este pronunciamento em particular do Venâncio Mondlane? Para mim, na verdade, muito obrigado. Eu olho agora, é uma situação muito imatura, na verdade. O Venâncio Mondlane está agindo de uma forma precipitada e imatura. Por quê? Porque nós estamos num processo ainda de votação. Ele não tem legitimidade para dizer que eu sou vencedor. Por quê? Porque são eleições gerais, que estamos a votar a nível nacional e a nível internacional. Tendo em conta que é um processo que ainda está a decorrer, o processo da contagem. Só vamos ver agora na prática, por exemplo, de Zambésia, tinham 23 mesas que ainda não votaram. Que amanhã, dia 12, vão às urnas para poder votar. Agora, se ele se autoproclama como vencedor das eleições, tendo em conta que Venâncio é uma pessoa que tem muita popularidade. Então, ao nível de popularidade que ele tem, será má interpretação das pessoas que, nós somos do Podemos, ok, nós somos vencedores. Nesse exato momento, por mim, Venâncio ia manter-se a calma, esperar os órgãos anunciar oficialmente os resultados e daí ele usava caminhos próprios para reclamar. Porque agora ele não pode reclamar porque não tem uma legitimidade como tal. Tudo bem, tem essa plataforma que dizia aqui, o doutor não tem uma plataforma, que estão a controlar os votos, criam um meio de lançamento.
tendo em conta que o Podemos não concorre a nível nacional. Há alguns lugares em que o Podemos, mesmo aqui em Maputo, nós víamos que não tinham lá membros, delegados, não estavam lá. Então é um pouco ainda é muito cedo, não é um pouco, ainda é muito cedo para Venâncio Mondlane ou qualquer outro candidato se proclamar autovencedor das eleições, porque ainda estamos naquela fase. Outros ainda estão a votar, também estão ainda a organizar as listas, tendo em conta que há editais que sumiram. Já aqui é uma situação de frustração. Exato. E qual é o impacto disto para o processo que estamos a esperar para o anúncio dos resultados? Tendo em conta que o Venâncio Mondlane agora já se intitula vencedor, terá um impacto negativo. Por quê? Falo negativo porque as pessoas vão sair à rua, onde manifestar, porque ouviram do líder a dizer que ele é vencedor antes de chegar o tempo próprio para a proclamação da vitória. Então, por Venâncio Mondlane deve ter uma calma e esperar se realmente ele é o vencedor das eleições. Os órgãos diriam que ok, ele é vencedor. Se ele tiver provas de que ele é o vencedor, era só reunir e fazer reclamação e seria tudo bem, porque agora vão sair às ruas sem necessidade, vão fazer manifestações sem necessidade. O país é muito grande mesmo. Exato. Bom, mas eu gostaria de ter uma pequena chega a isto. Porque, por exemplo, diz que, e ainda por cima na qualidade do observador que foi, está a dizer que o Podemos não esteve em todas as mesas na cidade de Maputo como observador do voto, fiscalizador do voto. Eu acho que seria interessante da sua parte se dissesse aqui, por exemplo, por que é que o Podemos não estava lá? Seria tão interessante isto, porque avança uma informação sem a sustentar, que, de tal forma que ela vai parecer a sustentação do que estava a afirmar o Camilo, quando estava a dizer que o Podemos tem uma estrutura frágil, não é? Quando não se trata de estrutura frágil, porque o Podemos preparou mais de 50 mil pessoas para serem observadoras em todo o país, não é? Mas nós tivemos a Comissão Nacional de Eleições a não passar as credenciais, ou passar as credenciais com lugares trocados, com puro objetivo de limitar a observação desses delegados de candidatura. Então, seria interessante da sua parte fazer este olhar, não é? E relatar o que aconteceu, não é? Daquilo que estava a se ver, mas aquilo que também não se via, não é? Porque os fatos são isto. Os fatos têm uma parte visual, não é? É aquilo que toda a gente vê, mas tem uma parte escondida, que são os objetivos, as gincanas intelectuais que estão por detrás das ações que a gente vê. Agora me responda, como observador, por que o Podemos não estava lá a observar? Vai me dizer que só não estava lá? Né? Só não estava lá. E depois, o fato dos delegados de candidatura não terem estado lá, não quer dizer que o Podemos não tenha acesso aos editais. Então, é na base desses editais que temos acesso, não é? Que estamos a produzir essas informações, estamos a produzir. Deve saber também que em vários pontos deste país tivemos delegados de candidatura do Podemos que foram presos, porque foram lá trabalhar, mesmo não tendo credencial. Ou seja, foram trabalhar à revelia da Comissão Nacional de Eleições. Mas isso não estaria a ir contra... Claro, que foi contra a lei. Exatamente. Mas a questão é esta. Eu só fui delegado pelo partido para ir controlar voto num determinado posto. E depois tenho que receber a credencial da Comissão Nacional de Eleições. A Comissão Nacional de Eleições não me trouxe a credencial, ou se me trouxe a credencial, eu estando em Buzi, a credencial diz que eu tenho que ir trabalhar em Gorongosa. O que eu faço? Eu quero controlar o voto. Come on, eu vou entrar naquela assembleia e fico ali a controlar o voto, até que eu seja descoberto. Em algumas situações aconteceu serem descobertos, sim, ficaram detidos, mas em outras assembleias foi descoberto, os presidentes das mesas acobertaram isso e outros nem sequer descobriram. Ou seja, aqui
houve muita violação da lei. Mas de onde isto parte? Parte da estrutura em si da Comissão Nacional de Eleições, que procurou trabalhar para favorecer um determinado partido e deu nisto tudo. Então, está a trazer aqui a ideia de que existiram pessoas que fiscalizaram, mesmo não tendo autorização por parte da CNE. Exatamente. E também podemos dizer que é no mesmo fio de pensamento que é com base em dado dessas pessoas que não tiveram legitimidade de poder fiscalizar o voto, que estão a entregar dados Claramente, aí não me apanhas. É que pode ser qualquer fulano a vir de onde ele vem, me apresentam o edital é que tem de ser original. O que significa ser um edital original? Está preenchido o número de votantes, o número de abstenções, as votações especiais, os votos nulos, os votos válidos e depois a distribuição de votos para cada partido em função da contagem. E depois a assinatura de cada envolvido e a carimbo. Doutor Paulo, Ou seja, não importa quem me traz o edital, importa o edital ser ou não original. independentemente de que os editais pode ser de 2, 3 pessoas, todos os editais diferentes. Não. Podem ser validados, basta que sejam originais. Quem que falou de editais diferentes? Se não são diferentes, é porque não são. Alguns editais aí não são originais. Né? O original é só um. E há diversas formas de confrontar isso. Não é? Aliás, é tão simples de verificar um edital que não é original. Exato. Eu passo agora para Camilo. Uma reação? Isso até parece comédia. Estamos presentes aqui de uma digamos, confissão de um atropelo à lei eleitoral, não é? Primeiro. E estamos também diante de alguém que está a dizer que se proclama vencedor porque recebeu de terceiros um documento que lhe valida como vencedor e não de uma instituição de tutela. Quer dizer, e acima de tudo, o mais caricato é que não sei como é que alguém que não tem carta de condução pode fugir da polícia, conduzir e fugir, andar à vontade, até o dia que é encontrado pela polícia. Não é? Estou a fazer esta analogia para poder sustentar aquilo que é a defesa do Paulo aqui, em que ele está a dizer que mesmo sem credencial, os intitulados, digamos, né, vou chamar assim intitulados, porque não tem legitimidade para tal, Exato. né, foram às assembleias de voto, saltaram o muro, porque aquela hora em que está-se a contar os votos, as portas estavam fechadas. Era supostamente que as portas estivessem fechadas, não é? Então esses indivíduos que se legitimam, estou a dizer que se legitimam porque eles próprios deram-se autoridade para tal, saltaram o muro para ir recolher os tais editais, digamos, quer dizer, a mesa de voto, cada mesa de voto vai dar um original àquele que não tem credencial para tal. Veja só como é que a coisa está. Quer dizer, nós temos que fazer entender àqueles que estão em casa que aqueles fulanos, presidentes das mesas de voto, dão papel oficial das eleições a quem não tem uma credencial. Onde é que nós estamos? O que é que isso quer dizer? Será que esses fulanos subornaram os presidentes da mesa? Subornaram os polícias para saltar o muro e estar num recinto onde não tem legitimidade para estar? Podemos levantar uma série de coisas, de confissões que estão a trazer para aqui, que Paulo está a trazer para aqui. E mostrar àqueles que estão em casa, aqueles que se fizeram as mesas de voto, aqueles que seguem estes líderes, que afinal de contas nós estamos a tratar com pessoas que de conduta não muito clara, porque não seguem as leis, não obedecem as leis. E se fosse um membro da Frelimo a ser encontrado nestas circunstâncias,
estás a ver qual é o impacto, até direito a um filme de curta-metragem, tu terias. Filmavam, mesmo da Frelimo está numa assembleia, dentro de uma assembleia, percebe? Impacto que isto vai ter. Quer dizer, então, nós aqui, afinal de contas, estamos a brincar, estamos a fazer, quer dizer, estamos a brincar com... Olha, Camilo, felizmente, o direito não se limita a avaliar a ação criminal da pessoa. Também avalia a intenção que está por detrás da ação. Então, e é aí onde... Então, a pena, atenuar a pena, a tua pena... Não é uma questão de atenuar. Não é uma questão de atenuar. Porque direito também entendo. O que estou a tentar dizer-te aqui, o que tu estás-me a dizer é que se eu roubo, não é? Alguém que roubou, eu sou apanhado. Aquele que roubou primeiro não é apanhado. Eu vou roubar aquele que roubou, não é? E tu vais dizer que eu roubei isto aqui para restituir de onde ele roubou. Olha, espera um minuto, você deveria estar a falar agora das credenciais que não foram passadas. Porque carga de águas. Aí não é violação da lei? Porque a CNE exigiu listas com respectivos locais. Por que carga de águas para depois dar credencial em que o partido diz este indivíduo vai trabalhar em Buzi e depois a CNE dar uma credencial no próprio dia dizer este vai trabalhar em Gorongosa. Por que carga de águas? Vamos deixar o Camilo terminar o fio de pensamento e depois, no seu tempo, vai poder reagir. Camilo, eu estava a tentar dizer que alguém roubou num sítio, na igreja. Roubou os pobres, né? Exato. Levou para um sítio onde outro alguém descobre que aquele roubo ali é daqueles pobres. Vou roubar para restituir aos pobres. E é apanhado. A justificação é que não, eu fui buscar ali para restituir aos pobres. A minha pergunta é uma. A pena que é de 10 anos e é reduzida para 5 satisfaz a este Robin Hood? É isso que o Paulo está a tentar dizer? Eu acho que não é bem assim. O que nós temos que perceber aqui, independentemente, se nós fôssemos para discutir alguma coisa aqui, tínhamos que discutir o modus operandi, seja da CNE, isto que ele está a queixar, que está a trazer à tona. Não me justificar que as pessoas saltaram o muro porque não tinham legitimidade para estar ali dentro. Agora, se a CNE, de alguma forma, fez o que o Paulo está a trazer aqui hoje, em que distribuiu as credenciais de forma em que movimentasse, pelo que eu percebi, não sei se é isso corrija. Mas é isso sim. Que movimentasse as pessoas já alocadas num determinado local para o outro. Eu acredito que o Paulo devia ter trazido aqui um documento a dizer, olha, o Podemos, diante da situação da CNE, escreveu para a CNE, está aqui o documento, em que nós reclamamos que 200 credenciais não foram entregues, primeiro antecipadamente, é o que estavas a dizer, sim. Primeiro antecipadamente, e depois foram entregues de forma aleatória para trocar local de onde as pessoas tinham sido alocadas, ou que a proposta que o Podemos tinha de alocação dos seus membros, é isso, não é? Sim. Então, eu, na minha opinião, em vez de vir aqui com palavras vãs e tentar chorar ou vitimizar-me diante das câmaras, devia trazer um documento, olha, nós Podemos refutamos a atitude e o comportamento da CNE por isto A, B ou C. Este é o comportamento de uma organização. Não, mas não te preocupes, porque esse é o trabalho do gabinete jurídico ao nível distrital que está sendo feito hoje para a impugnação dos resultados. Sim, Paulo, eu gostaria de pedir, desde já, a questão de respeito ao tempo, eu ainda poderia passar no seu momento. No entanto, Camilo, eu sei que já terminou. Não, é difícil terminar, e até perco o fio de pensamento quando sou interrompido. Exato. Mas o que eu quis dizer é que as eleições, numa situação normal de uma organização, desculpa a redundância, organizada, quarta-feira foi dia de eleições, você encontrou isto que chama de irregularidade, que te feriu. Exato. Quinta-feira, você de manhã, todos nós aqui que estivemos envolvidos neste processo, até gabinetes jurídicos, etc., estiveram a funcionar naquele dia 4, 24 horas. Você teve quinta-feira para você submeter às 8 horas na CNE o teu documento, ou no STAI, que é administração, o teu documento. E já vinhas ali
com o protocolado, o teu documento protocolado para hoje vir à televisão e mostrar a quem de direito, aqueles que nos assistem, aqueles que nos apoiam, que de alguma forma também ficam feridos com esse tipo de atitude que o Paulo, se for verdade, não é? Ficam feridos com esse tipo de atitude da CNE, não é? E ele, como representante de um partido organizado, devia trazer um documento. Hoje estamos domingo a fazer este programa. Está a dizer que não, nós estamos ainda a preparar. Não, faz nós estamos sentido. em sexta-feira. Domingo, sim. O nosso programa passa aos domingos. Nós estamos a gravar sexta-feira. Obrigado. Então, é só para perceber como é que nós estamos, com quem é que nós estamos a lidar, que não percebe até... Nós estamos em sexta-feira hoje. Até não percebe, independentemente de sexta-feira. É sexta-feira hoje. Estamos sexta-feira, Estamos a gravar sexta-feira. não é? Exato. Obrigado, Paulo. Então até sexta-feira às 15h15, o excelentíssimo dono da razão, Paulo, não consegue me trazer um documento em que me justifique que deu a entrada das irregularidades cometidas pela CNE. Então, para mim, continua ainda. Em algum momento eu disse que eu era dono da razão? Podemos manter um pouco a calma, Para Paulo? tu- Sim, é que ele está minutos com a palavra a proferir acusações e eu tenho que estar assim. Tens que estar assim, porque tu também acusaste. Poderá ter Você o seu também fez momento acusações de graves aqui. responder. Estamos em um debate e temos regras para cumprir num debate, não é? Tens o seu tempo, guarde o seu fio de pensamento e voltaremos ao debate e poderá ter a oportunidade de responder. Okay? Camilo, sei que já terminou, eu vou passar agora para o... Mas só Daniel. mesmo para terminar, desculpa aí, coisa. Só para terminarmos este assunto, é o seguinte, este processo eleitoral, por isso é que eu falo aqui da credibilidade que nós temos que dar às instituições. Exato. Quando as eleições estavam marcadas para dia 4 e nós sabemos como é que funcionam as nossas instituições. A Frelimo manteve, para te dizer, vou-te ser aqui honesto, eu recebi a minha credencial, já amanhã estava a acabar. Por quê? Porque aqueles que tinham que se responsabilizar pelas credenciais não cruzaram os braços à espera que a CNE trouxesse as credenciais. Todos nós não recebemos as credenciais adequadamente. Todos nós. Para nós podermos estar vigilantes lá nas mesas de voto, recebemos as credenciais no final da manhã. Aqui na cidade. Agora não imagino fora da cidade. Estou a falar aqui na cidade de Maputo. Então, só para refutar aquilo que o Paulo está a dizer, que não é o favorecimento de uns em detrimento de outros. A questão é que aqueles que são responsáveis de irem buscar e reivindicar, dizer, epa, não, na minha lista o Camilo, está a perceber? Está afeto no Cama Vota. Está a perceber? Não está afeto no Xamanculo ou no Camachaquene. Peço para retificar esta credencial aqui, para eu não me deslocar de onde eu estou, porque já estava lá a trabalhar, depois de exercer o meu direito de voto, fui correr para ali onde eu estava afetado. Está a perceber? Então, para mim, eu acho que é uma justificação que está fora do tempo, primeiro, e que não é muito credível, não dá credibilidade a esta sustentação que o Paulo está aqui a tentar trazer. Agora, podemos todos estar a chorar. Agora, não nos façam, não nos sensibilize com o espírito de vitimização. Exato, muito obrigado, Camilo. Doutor Daniel. Mais uma vez, muito obrigado. Eu fiquei um pouco preocupado com algumas reações do Dr. Paulo. Primeiro, acho que ele coloca em causa os observadores, não, os delegados vão lá dentro, os MMV, quando estavam a cobertar membros que não tinham credenciais. Ele coloca em causa aquela gente que está lá dentro, se calhar, porque qual é a credibilidade dessas atas, uma vez que eu não tinha credencial, não era pessoa elegível, que chego e entrego. Não sou credível. Onde é que eu produzi? Então, se calhar aqui, não sei qual é o jogo de cintura que houve entre os presidentes da mesa e as pessoas estavam lá dentro, que eu chamo de pessoas infiltradas. Já estamos a perceber
de onde é que vêm esses editais originais. Já estamos a perceber por que se está a declarar vitória. Agora, com esta declaração do Paulo, já percebemos por que há este... Exato, Camilo, vamos deixar o tempo do Dr. Daniel. Desculpa, doutor. Então, isso para mim coloca em causa, é crime. A pessoa que não está lá, não é credível, e chega e entrega e eles passam na plataforma, não sabemos se aumentaram o número, quem foram as pessoas que assinaram, onde é que foram produzidos, não há credibilidade. O que era mais viável era, tudo bem, são membros do Podemos, que não havia credencial naquele exato momento, ou informavam as equipas, né, porque havia um plantão. Equipas da CNE. Havia um plantão, mesmo a funcionar 24 horas, podiam escrever naquele exato momento, fariam barulho via redes sociais, fariam barulho por escrever mesmo, de modo que houvesse uma resolução, uma forma, mesmo fosse um documento que a CNE passasse, mas não tem credencial nesse momento, Paulo, Daniel, Camilo, entrem com conhecimento da própria CNE. Quando diz que não, os presidentes das mesas estavam lá dentro a acobertar. Uns foram tirados e os outros ainda permaneceram lá, e por cima o mesmo presidente da mesa pegou o edital, entregou a alguém que não é credível e foi para poder passar na plataforma. Logo já deixam a desejarem esses resultados que aqui estão a ser clamados, estão a ser proclamados. Eu sou vencedor, eu sou não sei o que. Onde é que apanharam? Com que base? Logo o Paulo, deixa a brecha de que a situação que aqui deve ser mesmo resolvida, porque do jeito que está a situação não é credível. Quando dizia por que o Podemos não estava lá como delegado de candidato, sim, nós somos observadores, estávamos lá, sempre nós passávamos lá pelas mesas, encontrávamos lá 2 partidos ou um partido. Mesmo assim, não cabia a nós poder perguntar por que quem está, quem não está, nós apenas observávamos aquela situação e não vimos nenhum membro do Podemos ali fora a reclamar. Aliás, nós tivemos, desculpa, só um minuto, nós tivemos uma declaração na sexta-feira dos observadores internacionais que, de alguma forma, fizeram assim Eu acho que deveria lhe cortar, não é? Porque não é o tempo dele. Exato. Ele pediu desculpas e vou passar, a não ser que o Dr. Daniel queira permitir que... Sim, permito dentro de moto. Okay. Então eu estava a tentar dizer que, para sustentar o que estava a dizer aqui o Dr. Daniel, é que na sexta-feira passou as várias equipes de observadores internacionais deram um briefing sobre a questão de como decorreram as eleições e constataram algumas anomalias e irregularidades diante deste processo e houve recomendações até para que nos próximos processos se mudasse a forma de ser do próprio processo. Não encontraram, era só para sustentar a questão que eu estava aqui a dizer, não encontraram em nenhum momento, não há em nenhum momento o relato deste tipo de situação. Porque os observadores estavam ali para isso, acredito eu. E são eles que, de alguma forma, também recomendam, estão ali para tomar. Então, se houvesse este tipo, por isso é que eu estou a dizer, havia muitos mecanismos para tu poderes denunciar isto. E não houve. Exato. É só isso. Muito obrigado. Não era muito tempo. E aliando a isso, nós como observadores, é isso que eu vou dizer aqui, ainda repito publicamente, em todos os lugares nós andamos, não vimos nenhum membro do Podemos não credenciado que estava lá fora a reclamar. Então, se calhar ainda deixa mesmo ainda a desejar Exato, muito obrigado, Dr. Daniel. Dr. Paulo, esse seu tempo queira reagir. 2 pontos, um para cada um deles. Aqui, estava a evocar que a presença de membros do Podemos não credenciados no local da votação tira toda a credibilidade ao processo de votação. Eu pergunto-lhe, não tira credibilidade à votação o conjunto de boletins de votos que os vimos nas mãos de presidente das mesas de assembleias? Não tira credibilidade ao processo de votação o conjunto de boletins que foram encontrados com diferentes pessoas ao nível de todo o país? Não viu isto como observador
se não viu de olho, não acompanhou na televisão, nas redes sociais, para tirar a credibilidade a partir da posse de boletins de voto nas mãos dos indivíduos. Não tira. Estava a dizer, agora vem para ele. Estava a dizer que ele próprio recebeu a credencial no mesmo dia, no final da manhã, não é? E que todos os partidos receberam a credencial no mesmo dia. Ora, uma afirmação dessas não era caso de tirar toda a credibilidade ao processo de votação, porque a credencial para que é que serve? Serve para dar legitimidade ao processo eleitoral, para que nós, os interessados, representantes de nossos militantes, simpatizantes e membros, estejamos lá no local a testemunhar o processo, para que a gente vá dizer às pessoas que este processo foi livre, transparente e justo. Agora, está a me dizer que a CNE deu credencial tardiamente a todos. Não então, que legitimidade tem este processo? A todos. Foi o seguinte, o maior culpado deste processo foram que os partidos políticos indicaram mesmo os nomes. Está a perceber? Sabes qual é o teu problema? A palavra é minha. Fizeste uma pergunta, eu estou a responder. Não. Fizeste pergunta? Não. Eu estive a replicar o teu discurso. Aliás, estive a contradizer o seu discurso. Não, você agora você estava pedindo. Não, já vou dar minutos, fala. Sustentabilidade daquilo que eu afirmei. Sim. É que a própria CNE, quando vai fazer a verificação ao longo desse ponto, primeiro os nomes, as propostas dos nomes entraram tarde. Aí é? Sim, e tu sabes. Tens certeza absoluta? Absoluta. O problema foi entregar os nomes tarde. Vou lhe dizer. Para Cambucuana, o partido de fato recebeu, veja, nos raros casos em que recebeu a tempo e horas, recebeu 5 dias antes. Não. 3 dias. Espera. Grande parte dos nomes, pelo fenômeno Venâncio Mondlane, grande parte dos nomes que estavam já estão do lado do Podemos, foram também elencados pela Renamo, por exemplo. É isso que eu estou a tentar dizer. Se não sabias. Você deve não estar bem. Eu estou a dizer que na única situação, das poucas situações em que o Podemos recebeu as credenciais a tempo e horas. Não deves conversar com alguém que não em que o Podemos recebeu a tempo e horas, são os credenciais de Cambucuana, perto de 300. Sofreu assalto. Para assaltar só credenciais. E já no dia seguinte fomos meter um novo pedido de credenciais. As cópias daquelas credenciais. E a Comissão Nacional de Eleições não nos deu. São perto de 300 credenciais. Estamos a falar da cidade de Maputo. E observadores chegam lá, não encontram ninguém do Podemos. Não faz sentido. Ou não faz sentido a desestruturação, não faz sentido esta ideia de não dar credencial, justamente para que as pessoas não estejam lá. Olha, o que eu quero dizer é que este processo eleitoral, sobretudo a questão da votação e contagem de votos, não tem credibilidade nenhuma, só pela questão da não passagem das credenciais. Só por aí. Não vou falar da questão dos MMVs que abandonaram as mesas, onde a contagem não lhe dizia, não era a favor do partido no poder. Não estou a falar das situações em que os presidentes das mesas não quiseram assinar. Não estou a falar dos MMVs, os presidentes que, vendo que a contagem final não a fixaram. Quer dizer, uma série de falcatruas que serve para preservar o partido no poder. É assim, só um minutinho só. Já estamos mesmo na área a questão do teu papel de vitimização vai passar, vai vincar. Não estou a me vitimizar, eu estou a relatar a realidade. Tudo bem, já falaste agora, deixa-me só eu falar também. Tu já falaste tudo o que tinhas para falar. O que estou a tentar dizer aqui é que este teu papel de vitimização vai vincar, vai te fazer lograr aquilo que são os teus intentos. Mas sabe, vai fazer lograr os teus intentos onde? Sabes onde? Nessa forma de estar lunática.
porque sonhar não paga imposto. Nessa forma de sonhar lunática, de obsessão pelo poder, está a perceber? Isso vai vincar aí. Porque, na realidade, está a perceber? Isso que estás a tentar transmitir não vai vincar. Porque é a retórica que tu vais trazer daqui a 5 anos. Não, mas você estava a dizer que a minha vitimização vai vincar. No próximo pleito eleitoral. E obrigado. Obrigado pela minha discurso, vitimização vincar, porque sou vítima. O teu discurso vai ser o mesmo. Tu não tens argumentos, Aí é? nem sustentabilidade, nem até estrutura para poder fazer face a um desafio destes. Porque enquanto tu trouxeres justificações desta natureza, num processo tão grande como este, em que tu já te proclamaste vencedor e agora estás a vincar, a mostrar que as dificuldades que tu tiveste, quer dizer, tu estás a passar uma informação de vencedor e ao mesmo tempo a justificar como perdedor. Por que você perdeu? Porque você não fez parte do processo, porque você não acompanhou o processo. Impediram-te de acompanhar o processo. Em nenhum momento justifiquei que sou perdedor. Eu estou a dizer que tu estás aqui a os votos que a Frelimo tem, não tem. Exato. Perdeu. Os votos que tem, não tem. Estás a falar a mesma coisa como estou a dizer. Sim. Estás a dizer que a Frelimo perdeu! Abusou. Perdeu! Sabe, os votos da Frelimo estão ao nível da Renamo e do MDM. Só que a Renamo e o MDM não conseguiram manipular, a Frelimo manipulou. Exato. Já estamos a sair fora de controle e não só já estamos a ficar sem tempo para o nosso programa. Eu vou convidar o Dr. Dadiel a deixar as últimas considerações. Não tivemos tempo para discutir o assunto que diz respeito ao futuro dos partidos políticos da oposição que estão representados na Assembleia da República. Pedimos sinceras desculpas, caro telespectador. Pedimos que no próximo programa vamos falar sobre isto. E não só, podemos aproveitar aos 30 segundos que nos restam do nosso tempo para deixar as últimas considerações, se possível, deixar só apenas um palpite, uma ideia do que pode ser o futuro dos partidos políticos da oposição que estão representados na Assembleia da República, porque já estamos mesmo sem tempo. E, mais uma vez, peço a capacidade de síntese. Começando por essa situação, dizer que a próxima legislatura, a ser assim, será de uma forma positiva, porque o Parlamento, ouça lá que isso aconteça, né? Estar equilibrado, porque nosso desafio é que haja um parlamento aceso. Queremos um parlamento aceso e coeso, em que lá não saia só em benefício de quem está no poder ou de quem não está, mas sim do povo. Então o povo é que tem que sair a ganhar no parlamento. Então, para os que forem à Assembleia da República, que façam valer o nosso voto, que façam sentir a nossa opinião daqui fora, que sejam verdadeiros representantes. Não queremos só futuros deputados, só cheguem lá, só levantem a mão e não tragam debates acesos com as nossas recomendações, nós daqui fora, porque eles é que nos representam, eles é que serão a nossa voz no futuro. Então, sucesso e boa sorte para a próxima legislatura. Exato, muito obrigado. Doutor Paulo, últimas considerações. Bom, dizer que o Podemos vai ser o advogado do sofrimento do povo na Assembleia da República e vai advogar leis que procuram minorar esse sofrimento e, quiçá, superar os desafios da pobreza. Vamos falar nas nossas línguas, vamos nos basear na nossa cultura para refletir a lei, ou seja, vamos dar muito trabalho à logística da Assembleia da República, mas para servir da melhor forma os interesses do povo. Exato, muito obrigado. Doutor Camilo. Para terminar, mesmo bem-vindo, Podemos ao Parlamento, é muito bem que hajam ideias dessas e, acima de tudo, é de louvar que haja a representatividade do povo e que faça digamos, força em prol daqueles que são os mais oprimidos pelo estado em que o nosso país se encontra. Portanto, o que tenho para dizer é que a gente tem que aguardar serenamente para que os órgãos institucionais proclamem a independência e que a gente saiba, de alguma forma, aceitar aquilo que são os resultados. O Partido Frelimo, de alguma forma, já está organizado para aceitar quaisquer que forem os resultados que a CNE for divulgar. Portanto, é o apelo que eu faço aqui a todos os partidos políticos, em vez de se vitimizarem, ao invés de já trazer antecipadamente
chorar as suas derrotas, que recebam os resultados e deixem de antecipar o que quer que seja. Esperem as instituições de tutela fazerem o seu trabalho. As CDEs estão neste momento a trabalhar para que comecem a sair os resultados preliminares. Portanto, um grande incentivo àqueles que se fazem este trabalho árduo. Não é fácil estar a contar estes votos e sofrer a pressão daqueles que, de alguma forma, querem vitória à força, mas coragem a todos e que todos aceitem os resultados que forem divulgados. Exato, muito obrigado, caro telespectador. Obrigado também aos nossos convidados aqui, painelistas, que deixaram ficar opiniões neste debate político. Para já, com promessas de voltar no próximo domingo. Também desejamos muita força e um grande abraço a todos aqueles, eu sempre tenho dito, aos estranhos que sempre nos dão a força. Muito obrigado, nós ficamos por aqui com promessas de voltar no próximo domingo. Até.